Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal Literatura Agora, canal que dá dicas de leitura, né? Canal de dicas de leitura, resenha de livro, meu comentário sobre os livros, né? Vamos falar hoje um pouco de literatura em língua alemã. Então vamos falar de países aí, Alemanha, Áustria, né? E o pessoal que saiu da Alemanha foi para a Suíça, etc. Vou falar de pelo menos de, vamos dizer, uns 4 autores, né? 4 autores de língua alemã, muito importantes do século XX, porque esses romances estão em diálogo com romances do século XIX, inclusive o Dostoiévski, né? Inclusive o Victor Hugo. Está naquela lista lá que eu coloquei dos 5 livros importantíssimos, né? Então tem o Montanha Mágica, que eu vou abrir o vídeo falando sobre o Montanha Mágica de Thomas Mann. Então vamos falar do Hermann Hesse, que escreveu O Lobo da Steppe, né? O Jogo das Cotas de Vidro. Vamos falar do Homem Sem Qualidade, o Robert Musil, e vamos falar do Peter Weiss, né? Peter Weiss, que é a Estética da Resistência. Então, vamos falar desses autores aí de língua alemã, que é uma língua muito difícil para nós, as línguas românicas, né? Então, vamos começar aqui com o grande clássico Thomas Mann, que é a Montanha Mágica, né? Já tem vários vídeos, um tempo atrás já reli, acho que uns 2 anos que eu reli esse livro, né? Merece ano que vem reler, né? E é um livro muito filosófico, né? Muito filosófico. É um menino, né? Um jovem que vai visitar o primo lá no sanatório na Suíça. E lá ele se descobre doente, né? Então, grandes digressões sobre a doença, sobre o tempo, sobre a enfermidade, né? As pessoas discutindo filosofia. E aqui tem 2 personagens fantásticos também, que é, além do primo, né? Que é um oficial militar e tal, e tem discussões sobre os militarismos, né? A história que acontece antes da Primeira Guerra Mundial e, dando um spoiler violento, a última cena é durante a Primeira Guerra Mundial, tá? O livro foi publicado em 24, né? Então, 10 anos depois da Primeira Guerra Mundial, mas a história se passa no final do século XIX, início do XX, tá? Então, Hans Castorp, ele vai visitar o primo Joachim, e lá ele conhece o Settembrini, que é um italiano, Settembrini, Lodovico Settembrini, que vai discutir filosofia, filosofia iluminista e tal, vai pregar o capitalismo, mas ele mesmo é um cara muito pobre, né, muito modesto. Vai conhecer um jesuíta, né, um judeu jesuíta, né, um judeu convertido aos jesuítas, né, ao catolicismo, o Leonafta, e o Leonafta vai fazer um discurso a favor do catolicismo, da Idade Média, né, do coletivismo. Então podemos dizer que ele é um coletivista católico, mas ele fica falando, né, de questão do desapego cristão, mas ele é dado ao luxo, né? Então ele é o contrário. O outro que é capitalista, sabe o que é interessante? O outro que é capitalista tem uma vida modesta, né? Então ele não segue capitalismo porque ele não é um capitalista, ele não é rico. Vai aparecer um capitalista depois na história, né? Aí vai aparecer realmente um capitalista na história, que é um holandês, né? Um holandês rico que vai gastar o dinheiro com festanças, é o cara que vive a vida doidado, né? Então são 3 personagens. Você tem um filósofo italiano, você tem um jesuíta judeu, né, que vai falar do cristianismo e tal, e vai ter esse holandês muito rico. E tem uma mulher belíssima na história, que é a russa, né, que vai ser o interesse amoroso do Hans Castorp, e ela vai no final voltar com esse holandês, né? Então, resumão do livro, tem muita coisa de filosofia, né? Muita coisa iluminista, vai falar do Nietzsche, né? Depois tem uma outra obra do Thomas Mann, que é Dr. Faustus, né? Que aí vai fazer uma leitura ali do Goethe e tal, que é uma leitura usando o Nietzsche, né? Porque vai ter um personagem que vai lembrar o Nietzsche, que é aquele personagem, aquele filósofo lá do Zaratustra, né? Do século XIX, que vai anunciar a morte de Deus, né? Deus está morto. Não que seja Nietzsche que matou Deus naquela época, né? Porque realmente aquela época de cientificismo, de evolucionismo, né? Darwinismo, o pessoal não estava muito preocupado com Deus, não, né? Estava ainda acontecendo o reavivamento nos Estados Unidos depois, né? Vai vir aqui para a América e tal. Que aí, no meados do século XX, que teve, depois das guerras mundiais, que teve essa volta da religiosidade, da espiritualidade, seja oriental, né? Muita gente, por exemplo, budista, muita gente começou a preocupar com questões orientalistas, né? Os gurus, olha os Beatles, né? Trazendo guru para o Ocidente. E as religiões pentecostais, né? Ainda mais na América dos Estados Unidos e na América do Sul, né? Que aí o revivimento cristão dado pelos pentecostais, inclusive na Igreja Católica, né? Na Igreja Católica tem os carismáticos, né? A renovação carismática dentro da Igreja Católica, que segue aí muito esse reavivamento pentecostal, tá? Então, aí, esses temas da religião, né, nessa época, a religião era coisa assim para beatos, né? Os personagens não levam muito a sério, o próprio Settembrini é contra a religião, e o Nafta fica até parecendo que ele é meio atrasado aqui na história, que papo é esse desse cara, né? Mas, com o andamento do século XX, com as guerras, com os traumas que foi o século XX, aí você entende, né, a volta à religião, tá?
É a dica aqui. Muito bem, aí tem o Hermann Hesse, que é um desses casos responsáveis pelo reavivamento aí do sentido espiritual mais asiático, né? Que o Hermann Hesse escreveu sobre o Buda, né? Escreveu São Francisco de Assis, e o Hermann Hesse escreveu O Lobo da Steppe, que vai contar a vida do burguês, né? Que vai ter essas dificuldades de entender a vida burguesa, né? A questão da jornada espiritual. E o Jogo da Qualidade de Vida, que tem um intelectual que vive num mundo assim meio Vaticano, parece um Vaticano, né? Um mundo assim meio ficção científica, meio distopia, em que as pessoas têm que aprender a jogar um jogo, né, matemáticos, lógico, e aí ele tem que entrar naquele mundo e ele não sabe se aquilo ali é um grande privilégio ou se aquilo ali é uma grande distopia, uma grande masmorra, né, mental, inclusive. Então esse é o dilema do jogo. Se você está preso num mundo perfeito, numa classe perfeita, em que você só fica discutindo filosofia, isso aí é um privilégio ou você está preso a algum tipo de engrenagem ao qual você não pode sair, né? Então é a questão de quando você entra para a ordem religiosa, você está fazendo por liberdade ou por opressão, né? Porque uma vez que você entra na ordem religiosa, você não tem como sair, né? A menos que você vire um apóstata, né? Então você entra, você segue as regras daquela ordem religiosa, seja na oriental. Por exemplo, monge budista, você entra para o monge budista, tem ali um voto de silêncio, você tem as cerimônias, né? Você vira um monge beneditino, né? Um monge franciscano, você tem as horas de leitura, liturgia, né? Você tem as horas da reza, então um coletivo, né? Então, você abriu mão da sua liberdade? Ou você fez isso aí por devoção, né? A devoção é abrir mão da liberdade? E uma vez que você entra na devoção, você virou prisioneiro, né? É umas questões assim, interessantíssimas, que é a obra lá da Cota de Vidro, né? E o Lobo da Steppe é a questão de como é que o intelectual vive no mundo burguês, saber que o mundo burguês é um monte de máscaras, né? Então ele vive um monte de máscaras. O Hermann Hesse gosta muito desses temas, né? Eu acho que é interessante que o Hermann Hesse tem essa grande conversa com as culturas orientais, né? Então, para mim, o primeiro contato com o budismo ali, por exemplo, foi o Siddhartha, né? O romance do Hermann Hesse, né? Depois fui ler o Lobo da Steppe, depois fui ler o Cota de Vidro, né? Que aí está no canal também. Fica essa grande dica do Hermann Hesse, que depois foi para a Suíça, né? Por isso que ele é um alemão suíço, tá? Então, vamos lá para o nosso terceiro, então, o Robert Musil, né, que ficou famoso pelos sofrimentos do jovem Torles, né, que vai falar dos internatos da Áustria. E o Robert Musil vai ficar o resto da vida escrevendo uma obra imensa, que eu já li aqui vários textos aqui no canal, aqui, que é O Homem Sem Qualidades, né, um homem comum, cidadão comum, que está ali aguardando os festejos, né, que vai acontecer em 1918, na Áustria, né, que era um grande império, junto com o Império Germânico, junto com aqueles impérios, e eles caíram durante os impérios centrais, né, que depois foram derrotados na Primeira Guerra Mundial, né? Então não teve essas festividades em 1918, né? Então por quê? Porque nem tinha mais o Império Austro-Húngaro, tá? O Império Austro-Húngaro foi derrotado aí durante 1914 e 18, né? Assim como o Império Otomano, o Império Germânico. Depois do Império Germânico, né, vai ter lá a questão da ascensão do nazifascismo, né? Na Itália também vai ter o fascismo, né? Então, ou seja, mostra aí a decadência da Europa, assim como ali o Montanha Mágica, eu falei, Montanha Mágica vai mostrar toda essa época aí da civilização europeia, toda essa filosofia, toda essa pompa e elegância que vai ser destruída na Primeira Guerra Mundial, né? Então, na Primeira Guerra Mundial, vai começar a ascensão de outros impérios, igual, por exemplo, o Império Russo, né? Ali, depois vai ser a União Soviética, né? E a atuação americana, que também entrou em 1917, mesmo ano em que os russos saíram da Primeira Guerra, os americanos entraram do lado dos britânicos e franceses, derrotaram os alemães, e aí depois aí os americanos não pararam, né? Aí os americanos entraram na Segunda Guerra Mundial, venceram os alemães, tal, ficaram naquela rixa de Guerra Fria com os russos, etc. Essa é a história do século XX, né? Então, o homem sem qualidades é o cidadão comum, né? Eu e você, o cidadão comum, que assistimos o desenrolar da história, né? Então o livro todo é isso, o rodízio de elites, tá? Rodízio de elites, que é um conceito também sociológico, de que sai uma elite e entra outra, tá? E o povo fica só assistindo, né? O povo fica bestializado ali, né? Bestificado ali, porque o povo, na verdade, é usado como massa de manobra nessas várias revoluções, nessas várias ascensões e queda de impérios, tá? Que é um tema agora de um outro livro do alemão, inclusive foi amigo do Bertolt Brecht, né, que é um grande filósofo, estudioso do comunismo ali na Alemanha, né? E esse livro aqui, A Estética da Resistência, vai contar as obras, né, de arte, vai falar o conceito de estética, de obra de arte, e como é que os operários, os trabalhadores podem ter contato com essa obra. Lembrar que tinham várias oficinas na época da Alemanha ali,
feito pelos jovens comunistas, de levar a obra de arte aos operários, né? Lembrar que a opção do comunismo é pela educação dos operários, né? O proletariado. Então, muitos desses alunos de teatro, etc., faziam encenações de peças lá nas fábricas, né? Durante os expedientes das fábricas, eles liam peças de teatro, liam poesia, música, né? E vai falar muito aqui de música clássica, muito erudito, que é a música das elites germânicas ali, né, os alemães, os Beethoven, os Mozart e tal, né? E o jazz era a música, né, desde os anos 20 era a música ali dos cabarés, né? Dos boulevards, do povo, dos operários e tal, né? E aí o Peter Weiss vai montar essa história essa questão da estética, dos rodízios de elites, né, o povo, as elites e tal, desde a Grécia, né? Então tem várias cenas aqui que vai ter descrição da Grécia, a obra de arte, né? E os personagens aqui serão esses jovens que depois serão perseguidos pelo nazifascismo, né, o hitlerismo, vão lutar na Guerra Civil Espanhola, que foi um momento ali também muito complicado, né, para essas esquerdas ali na Europa. E lembrar que na Guerra Civil Espanhola, que é o pano de fundo ali por quem os sinos dobram, do Ernest Hemingway, né, que tem aqui no canal também a leitura desse livro, importante. A Guerra Civil Espanhola foi um momento em que os alemães passaram a usar aviões contra a população civil, né. Guernica foi bombardeada pelos alemães. Então tem vários momentos assim que os alemães aprenderam a arte da guerra nessas guerras. Foi um ensaio, né? A Guerra Civil Espanhola foi um ensaio para a Segunda Guerra Mundial, tá? Então tem cenas da Segunda Guerra Mundial e aqui tem as cenas da resistência contra o nazifascismo, né? Vários desses alemães eram contra o hitlerismo e vários morreram em campos de concentração, né? Não só os judeus, não só os ciganos, não só os eslavos, né? Os ucranianos e tal, mas os próprios alemães foram presos. Então os campos de concentrações primeiro abrigaram os próprios alemães, né? Todos os alemães, desde o incêndio do Reichstag, né? O incêndio do Reichstag foi provocado pelos próprios nazistas, que aí culparam os socialistas, os comunistas, pelo incêndio e saíram perseguindo em geral, né? Então vai mostrar essa questão aqui, é um livro extenso, imenso, né? De difícil leitura. Não sei se tem tradução brasileira, essa aqui é do original, né? Do original, direto da Alemanha. É um livro muito difícil, mas interessante como é que ele mostra todo um painel de época, né? A arte alemã da época, vários. Aí vai falar também do realismo, realismo soviético, o realismo desde os franceses, né? Lá no século XIX, que passaram a pintar as pessoas, os operários, né? Tem vários artistas daquela época que faziam pintura de operários, de camponeses, não só das elites, né? Não é só os Lautrec lá, Lautrec que só mostrava as elites, os boulevards, os Moulin Rouge, né? Mas aí a pintura e a literatura, né? Lembra de Émile Zola, o Maupassant, Émile Zola, né? Huysmans e tal. É o pessoal aí do realismo que passa a mostrar a vida dura dos operários do proletariado, né? E também teve a Comuna de Paris, né? Que é um movimento que teve na época ali, na guerra entre os prussianos e os franceses, né? Que aí caiu lá o Segundo Império Francês, em 1870. E aí as tropas alemãs de um lado e as tropas francesas de outro tiveram que enfrentar ali a rebelião do próprio povo de Paris, né? Daí a Comuna de Paris, que é o povo, fez barricada, né? E depois, claro que foi um massacre, né? Porque o povo não conseguiu resistir aos exércitos, né? Então, esse primeiro governo proletário, operário, foi esmagado pelas tropas ali, nessa época da Guerra Civil, na época da Guerra Maior, que é a época do Bismarck, né? O Bismarck, então, invadiu. E aí, nisso aí, conseguiu, derrotando a França, né? Unificar a Alemanha, e daí a Alemanha surgiu como grande império da época, né? 1870, 71, foi a fundação. E aí esse império alemão veio até a época do Adolf, né? A época do hitlerismo, e aí foi derrotado aí pelos russos e americanos, né, em 1945. Né? Então foi esse período aí. Já tinha caído o Império lá na época da Primeira Guerra Mundial, né? Já tinha caído, mas aí, né, 45 foi outra Alemanha que surgiu, até porque a Alemanha antiga já estava, né, debaixo dos escombros, né? Se vocês veem as imagens da Alemanha em 45, a coisa assim, impressionante a destruição que foi, né, da infraestrutura alemã em 45, né? Então é o marco zero. Muitos consideram que a Alemanha nasceu de novo em 45, tá bom? Então por isso estou falando que essa época da história veio de 1970 a 1914, 18, depois mais um round aí até 45, né? E aí a Alemanha que tem hoje é outra Alemanha, tá? É outra Alemanha, é outro país, é outra cultura,
é um dos países assim, mais avançados da Europa e é que está movendo a Europa, né? A Alemanha hoje está movendo a Europa, até porque a Grã-Bretanha saiu, né? A Grã-Bretanha não está mais no euro, voltou para o pound, né? Que é a libra esterlina. Tá, então fica a dica aqui, o Peter Weiss depois foi para a Suécia, né? Acho que também o Bertolt Brecht foi para a Suécia. Ele escreveu isso, aqui, se não me engano, na Suécia, porque vários grandes pensadores alemães nem voltaram para a Alemanha. Por exemplo, Thomas Mann, que é onde eu comecei o vídeo hoje, né? Thomas Mann da Montanha Mágica, ele, se eu não me engano, morreu na Califórnia, né? Acho que ele nunca voltou para a Alemanha, não. Ele nem reconhecia mais a Alemanha, né? Então, os alemães, ele mostra, inclusive, no Dr. Fausto, né? Em que ele mostra os intelectuais alemães mostrando a tragédia que era o nazismo e tal, e que a Alemanha seria grande prejudicada, né? Que assim foi, né? Assim foi, ela foi humilhada por todos os lados, foi invadida por franceses, né? Por ingleses, por russos. Berlim ficou despedaçada, lembra do Muro de Berlim? Né? Berlim ficou despedaçada ali, as zonas de ocupação, né? Então os alemães não tinham mais direito de ir e vir, né? E depois que a Rússia fechou um lado, não tinha como passar mais, né? Você tinha que ter aqueles postos de observação. Então assim, né? A história da Alemanha. Depois, em 90, né, em 1990, teve a reunificação da Alemanha. Então é outra Alemanha que surgiu, tá? Aí nós temos a outra Alemanha, que é essa Alemanha dos anos 90 para cá, depois da queda do Muro de Berlim, né? Que é essa potência da Europa. Né? Então fica aí esse panorama, né? Nós falamos hoje de 4 grandes autores alemães. Então nós falamos do Thomas Mann, do Hermann Hesse, o Robert Musil, que é austríaco, né, mas de língua alemã, né? E o Peter Weiss, né? Peter Weiss com Peter Weiss, Estética da Resistência, ok? Então fica a dica de hoje, literatura em língua alemã. Grato pela atenção, né? E não deixem de compartilhar.